O mestre Kurumada acaba de acender um sinal de alerta na comunidade. Com o lançamento do 4º capítulo da Saga do Céu, ele revelou que as próximas edições da Final Edition de Hades terão grandes modificações. Mas o que realmente esperar? O Kurumada vai reescrever tudo ou teremos apenas novidades pontuais? Entre a empolgação e o ceticismo, o fato é que o futuro da obra está mudando. Eu sou o Damian e hoje vamos teorizar sobre as grandes mudanças da Final Edition. Primeiramente, nós temos que descartar tudo aquilo que, com toda certeza, não vai ter nenhuma modificação expressiva. Existem pessoas que imaginam e esperam que Hades Santuário, Inferno e Elísios ganhem as modificações necessárias para se tornarem arcos extremamente completos e mais complexos. Não quero ser o portador de más notícias para ninguém, mas eu diria que isso é quase impossível. Grandes mudanças estruturais não acontecerão em nenhum arco, pois isso exigiria algo que até então nunca foi do interesse da Final Edition, ou seja, redesenhar absolutamente tudo o que existe. Vi pessoas, por exemplo, pedindo para que a luta de Ikki contra Yaku seja retirada, afinal, ela é amplamente considerada uma das piores da fase Inferno, muito pela sua resolução rápida e pelo pouco perigo que a Yaku representa na mente dos fãs. No lugar de Ikki seria a Doku a lutar. E sabem o que isso significa? Pois é, o mestre teria que redesenhar tudo junto com sua equipe, e o arco ficaria muito estranho, já que o traço do final dos anos 80 do Kurumada estava em seu auge, e ainda que hoje o Tenkai esteja apresentando um bom nível, o auge do Kurumada é muito difícil de se replicar. Isso geraria cenas no traço antigo, cenas no traço novo, e isso seria bem pouco atrativo ou fácil de se aplicar. É por isso que, também, não espero muitas adições de páginas novas. Até o momento, nós só tivemos a adição de 2 páginas inéditas no meio de um arco, que foi lá em Poseidon e do Yoga contando pro C que ouviu de Isaac sobre alguém estar nas sombras manipulando aquela batalha. O que temos além disso, com um traço diferente, são os extras, que mesmo dentro dos volumes, ainda estão com caráter de extra. Ah, Damian, então é impossível que o Kurumada entregue páginas inéditas? Não, não é impossível. Mas eu recomendaria que reduzissem muito as expectativas. Se o montante de páginas adicionadas ao longo de todos os próximos 6 volumes que faltam passarem das 20 páginas, eu honestamente vou achar muito. Até enxergo a possibilidade dele fazer um Gaiden, talvez para terminar de amarrar a Kera após ela reviver os renegados e nós observarmos ela ainda dormir, mas até disso eu tenho lá minhas dúvidas. Com as expectativas ajustadas, vamos então falar do que pode ser adicionado por meio dessas poucas páginas que eu citei, ou mesmo por troca de diálogos e até mesmo a possível retirada de páginas também. Mas antes, queria pedir pelo seu like se não deixou, pela sua inscrição se não for inscrito, para que use a opção de hype no seu celular se ela estiver disponível e também para que considere tornar-se membro do nosso canal. Por apenas R$ 3,99 você pode ajudar o nosso canal não apenas a evoluir, mas principalmente se manter. Meu muito obrigado aos membros do canal que já nos ajudam e muito com isso. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com pedidos feitos, voltemos ao vídeo. O primeiro lugar que penso que pode haver alguma mudança é logo no início do arco. Não na parte do Doku olhando as estrelas malignas, nem no Musha se encontrando com o Xion, mas em uma transição que é bem importante. O volume 13 da Final Edition, o último lançado no Japão, termina justamente com o Sensei Destiny, o extra que nos conta que é Ker que retira os renegados do Cócito, mas também que nos mostra a decisão de Canon de definitivamente se redimir, de assumir seu destino como Canon de Gêmeos, onde a promessa final é de que o encontro dos Gêmeos Saga e Canon voltará a acontecer, como já bem sabemos. A questão é, como Canon chegou até a sala do Grande Mestre? O Kurumada poderia aproveitar essa oportunidade para nos mostrar como foi esse encontro entre Saori e Canon, e como ele chegou até lá. Talvez até mesmo nos mostrar se a teoria das passagens secretas no santuário não é real de alguma forma. Acho que seria um jeito de deixar as coisas mais coesas nesse início de arco, pelo menos. Portanto, não permitirei que nunca nenhuma força do mal dê um passo a mais dentro da Casa de Gêmeos. A segunda mudança possível que eu imagino é envolvendo o Aldebaran. Eu imagino 2 pequenas mudanças sendo feitas aqui, e por um mesmo motivo. Quando o trio de renegados chega na Casa de Câncer, Camus menciona que havia se encontrado com Aldebaran e que o deixaram ileso para trás, e que como seu cosmo havia sumido, algum espectro ficou para trás e o matou. Ou seja, Aldebaran e o trio de renegados se encontraram quando ele ainda estava vivo. Sendo assim, podemos muito bem ter 1 ou 2 páginas que mostrem rapidamente esse encontro e o Niobe aproveitando daquilo para matá-lo. A outra alteração é que a fala do Camus seja alterada e, na verdade, Niobe matou Aldebaran antes mesmo do trio chegar até lá. E eles passaram por Aldebaran já falecido. A primeira mudança que eu sugeri é a que eu mais prefiro, inclusive. Acho que daria um melhor contexto para a morte de Aldebaran e um mínimo de destaque a mais, já que o personagem já aparece morto para nós.
Que bom que você está bem. Aldebaran! No fim da luta de Mu contra o espectro Miu de Papillon, nós vemos uma de suas borboletas tendo destaque e seguindo Mu. Mais à frente, após Shaka ter sumido e os renegados lamentarem sua morte, eles veem aquela mesma borboleta, onde entendem que ainda estão sendo vigiados por Hades. No entanto, a própria Kerr já coloca essa borboleta na cola deles lá no Destiny, o que torna pra mim essa página inteira do Mu, falando que vai até a Casa de Leão e a borboleta aparecendo, bem desnecessária. O Kurumada pode até mesmo desenhar a borboleta em algum outro painel solto, ou só deixar com que ela apareça outra vez após o Destiny, apenas nessa cena do Jardim das Árvores Sala Gêmeas. Sendo essa, então, uma página que imagino que vai ser retirada na Final Edition. Já no final do arco, nós temos o Xion reparando as armaduras de bronze com o sangue de Athena. E aqui, tem uma fala dele que é muito intrigante. Xion diz que aquelas seriam as últimas e mais poderosas armaduras que eles vestiriam. Afinal, elas têm o poder do sangue de Athena, o que posteriormente nos leva até suas armaduras divinas. Porém, com a Saga do Céu já sendo lançada e a possibilidade de uma nova evolução das armaduras de bronze, já que mesmo no prólogo do céu nós vemos uma armadura diferente de Pégaso, será que essa fala não seria alterada? Para o que exatamente é um pouco difícil de saber. Talvez o Xion diga que aquelas armaduras escondem um segredo ou algo nesse sentido. Mas essa é sem dúvida uma das falas que mais estou ansioso para ver na Final Edition. Armaduras de bronze, recebam o sangue de Athena para voltarem à vida. Atendam ao meu chamado! Tem uma fala da Ioria que chama o Adamante de mais forte dos espectros, mas como falas do tipo vêm sendo melhor ajustadas na Final Edition, eu chuto que essa aí também vai ser alterada. Ao invés de o mais poderoso, deve ser mudado para um dos mais poderosos. Após isso, nós chegamos na fase Inferno, e aqui eu tentarei ser tão realista quanto fui na fase Santuário. Qualquer mudança que nós veremos aqui será pontual, como já expliquei, mas tem lá meus palpites a respeito de algumas coisas. A primeira mudança que considero possível é a do mapa do Mundo dos Mortos. Tanto o Next Dimension quanto agora a Saga do Céu trouxeram duas localidades que poderiam ser mencionadas no mapa do Submundo, ou seja, o Tártaro, que abrigava Asclépio, e o Purgatório, onde vemos a Kerr reaparecer na história. Além disso, acredito que outro elemento que está diretamente ligado à Saga do Céu será posto aqui na Final Edition, que é a existência do espectro Jan de Urtros, que vemos a Kerr vivendo logo no início da nova obra. Após isso, imagino que aqui sim podemos ter algumas páginas a mais de forma pontual. As que acho mais prováveis envolvem justamente o Doku, Shaka e Saori. De todos os personagens que desceram no inferno, Doku é sem dúvida o mais ofuscado. Não vimos nenhum combate, nenhum momento de destaque, e aqui seria um bom momento para termos algumas coisas a mais. Nem que fosse uma luta contra um espectro totalmente novo, para que as páginas do mangá demonstrem o que já sabemos, que o Doku varreu o inferno assim como os outros, derrotando todos os espectros no seu caminho. A respeito de Shaka e Saori, o Kurumada pode aproveitar a oportunidade para demonstrar para nós algo que Shaka apenas menciona, ou seja, que tentaram ir aos Elísios de um modo diferente, seguindo o rio Aqueronte até sua nascente, onde então ficaram perdidos por lá. Seria um momento talvez até para vermos o Purgatório, onde Shaka e Saori poderiam derrotar Urtros sem que sua súplice sofresse danos, o que justificaria sua ressurreição na Saga do Céu. Uma outra coisa que poderia ser finalmente resolvida após tantos anos é a luta de Seiya contra Valentine. Talvez muitos de vocês não se lembrem, mas essa luta termina de forma bem abrupta no mangá. Seiya o chuta e vemos a súplice de Valentine se quebrando, mas não vemos morrer. Seiya aparece na Judéia e encontra Shun e nós nunca nem vimos o espectro derrotado. Mesmo que dê a entender que aquele seja o momento de sua derrota, eu acho que seria legal termos uma página simples dele derrotado após o ataque do Seiya. Uma outra coisa que também consigo imaginar que o Kurumada possa fazer é deixar mais claro o caminho de Yoga e Shiryu, por exemplo. Eles mencionam Caronte, mas quando os vemos, os personagens já estão na terceira prisão e junto no cânon. Esse acréscimo seria interessante de se ver também. A história de Orfeu e Eurídice é também um ponto para se ficar de olho. O Kurumada ao longo da Final Edition vem sendo taxativo com passagens de tempo, retirando algumas e mantendo outras. Uma que ele pode alterar, ou melhor, deixar mais claro, é a respeito de Orfeu. Seiya diz que ele havia desaparecido do santuário há alguns anos, mas o quanto é isso? Orfeu, segundo a enciclopédia oficial, tem apenas 16 anos de idade. Com quantos anos ele foi até o inferno? Essa dúvida também é algo que o Kurumada pode vir a resolver para nós. Estão vendo?
todas as mudanças que citei e listei aqui não são mudanças estruturais. São pequenos acréscimos, cortes, coisas que podem fazer mais sentido e etc. Existe uma expectativa de vermos as prisões faltantes, por exemplo, mas acho isso muito difícil, pois, novamente, teremos que ter a adição de muitas páginas. E se for para mostrar essas prisões para fazer algo simples e muito corrido, eu honestamente prefiro que nem faça. Vai ser melhor. Infelizmente, eu já aceitei que a Hades Inferno nunca vai poder atingir todo o seu potencial. O que sobrou para falar então é a Hades Elysius, mas aqui é onde acho menos provável que tenhamos muitas mudanças. A que considero mais provável é a mudança que, na verdade, nós já vimos no Next Dimension. Na saga clássica, Hades diz que Seiya é idêntico ao único homem que o feriu nas eras mitológicas, que também era o Cavaleiro de Pégaso. Em Next Dimension, por sua vez, o Hades diz que Seiya se parecia com alguém que ele conhecia. Inicialmente, ele fala da era mitológica, mas então se corrige, dizendo que, em sua vida passada, o Pégaso era o seu melhor amigo. Então sim, imagino que todo esse diálogo mude, e não apenas isso, mas a cena de um modo geral também. No ND, Hades diz isso sem ter levado nenhum dano de Seiya. Já no clássico, estava sangrando, além de toda a lógica dos acontecimentos ser um pouco distinta. Talvez, e essa é a única grande mudança que considero que pode ser feita, é que a batalha final contra o Hades seja redesenhada em alguns pontos, onde o único dano que ele vai tomar é o da Saori junto do Cosmo dos Cavaleiros de Bronze. A batalha final contra o Hades sempre foi muito abaixo do que poderia para mim. Um possível redesenho em algumas partes dela, uma página extra aqui e ali, já arrumariam muita coisa, deixariam isso muito melhor do que foi. Bom, pelo menos é o que eu penso. Mas e vocês? O que pensam sobre as possíveis mudanças que veremos na Final Edition? Talvez possam achar minhas hipóteses um pouco tímidas perto do que poderiam ser, mas eu sou realmente muito cético quanto a grandes mudanças. Por isso, quero saber de vocês as suas ideias, sejam elas grandes ou pequenas. Se você fosse o Kurumada, o que acrescentaria na saga de Hades? Me conta aqui nos comentários que eu tô doido pra ler e debater. No mais é isso, meu povo. Deixa o like, a inscrição, o comentário e manda esse vídeo pra mais pessoas que querem pensar nas possíveis mudanças da Final Edition. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!